Segredo sob a lua. A festa havia terminado, mas a mente de Eleanor ainda ecoava com as imagens daquela dança. O calor da mão de Isabel sobre sua cintura, o olhar desafiador, os sussurros perigosamente próximos. As sensações que nasceram em sua mente, em seu corpo, estavam fervilhando a sua mente com cenas que jamais havia sentido em qualquer outra época de sua vida. Ela precisava de ar. Precisa se manter atenta ao que estava acontecendo em sua vida, e toda aquela agitação de emoções não a deixava pensar claramente no que aqueles desejos poderiam incidir em sua vida. Vestida com uma fina capa de veludo azul sobre seu vestido para cobrir do leve vento frio da madrugada, Eleanor caminhou pelos corredores silenciosos do castelo. O baile havia se estendido até tarde, e agora apenas os guardas permaneciam acordados, suas armaduras reluzindo sob a fraca luz das tochas. Uns recostados à sua poltrona, tomando conta e protegendo de qualquer perigo que possa adentrar aquele andar. Seus pés a levaram até um dos jardins internos do castelo, onde as rosas de Arandor floresciam mesmo sob a brisa fria da noite. A lua cheia pairava sobre o céu, iluminando o caminho entre as árvores em uma cena linda como a de um sonho. E foi lá que a encontrou. Isabel estava encostada em um dos arcos de pedra que levavam ao jardim, observando a fonte central, onde uma estátua da deusa da primavera derramava água cristalina de uma ânfora. Seus cabelos escuros estavam soltos, e a luz prateada da lua desenhava sombras delicadas sobre seu rosto. Seu coração bateu mais forte sem sua permissão. Eleanor hesitou por um instante, mas então a outra princesa se virou, como se já soubesse que ela estava ali. Eu sabia que viria, disse Isabel, com um pequeno sorriso. Como? Eleanor perguntou, cruzando os braços. Você parece do tipo que precisa de silêncio para pensar, princesa. Eleanor soltou um riso curto. E você parece do tipo que não teme nada. Isabel inclinou a cabeça levemente, os olhos avaliando Eleanor com curiosidade. Isso não é verdade. Eleanor se aproximou, parando ao lado da fonte. A água refletia as estrelas e as chamas distantes das tochas que ainda ardiam nos muros do castelo. Então me diga, princesa de Melantor, o que te assusta? Isabel ficou em silêncio por um momento. Seu olhar vagou pelo céu noturno, e quando voltou para Eleanor, havia uma seriedade ali que a outra não esperava. O destino, ela murmurou. O destino? Eleanor franziu o senho. O que está reservado para nós? O que nossos pais decidirão? O que teremos que fazer para proteger nossos reinos, mesmo que isso signifique abrir mão de quem somos e do que sentimos? A sinceridade na voz de Isabel fez algo apertar no peito de Eleanor. Ela conhecia esse medo. Conhecia a sensação de estar acorrentada a um futuro que não escolheu. A sensação de ser apenas uma peça para ser jogada num tabuleiro para conseguir terras, reinos e posses. Você nunca pensou em fugir? Isabel perguntou, de repente. Eleanor piscou, surpresa com a pergunta. Fugir? Sim. Simplesmente desaparecer. Deixar tudo isso para trás. Tentar ter uma vida diferente da que temos, em anonimato, digo. Eleanor soltou um riso amargo. E para onde iríamos? Somos princesas. O mundo não nos pertence da maneira que gostaríamos. Isabel suspirou, olhando para a água da fonte. Eu sei, mas ainda assim, gosto de imaginar. Por um momento, o silêncio reinou entre elas. O vento fez as folhas das roseiras se agitarem, e o perfume das flores se misturou ao ar noturno. Eleanor observou Isabel de soslaio. Algo na maneira como ela falava, na tristeza contida em sua voz, despertava uma vontade de conhecê-la ainda mais. Eu também gosto de imaginar, confessou, baixinho. Isabel virou-se para ela. Imaginar o quê? Eleanor hesitou, mas então encontrou os olhos escuros de Isabel e decidiu ser honesta. Um mundo onde eu possa escolher meu próprio destino. Ser livre para poder amar quem eu quiser. Ser amada como em alguns contos de fadas. Isabel sorriu, mas dessa vez era um sorriso suave, quase cúmplice. Talvez um dia possamos. A distância entre elas era pequena agora. Pequena o suficiente para que Eleanor sentisse o calor do corpo de Isabel tão perto do seu. Pequena o suficiente para que a respiração da outra princesa roçasse levemente sua pele. E então, sem pensar, sem permitir que o medo impedisse, Eleanor ergueu a mão e tocou a face de Isabel. A outra princesa não recuou. Pelo contrário, seus olhos escureceram,
E quando Isabel se inclinou levemente para mais perto, Eleanor soube que, a partir daquele momento, não havia mais volta. As duas se aproximaram a ponto de se permitirem a entrega, um beijo calmo e cheio de paixão. Um beijo desejado por ambas desde o momento que se viram no salão. Um beijo calmo no começo, sentindo os lábios, sentindo o sabor do que mais desejavam. Um beijo que começou calmo e que aos poucos ficou voraz, querendo sentir a sensação mais e mais. O destino poderia esperar. Aquele momento era único, um fogo que percorreu por entre as veias, uma sensação de liberdade, uma sensação de estar vivo no ápice do desejo. Naquela noite, sob a lua e o perfume das rosas, algo muito mais forte havia sido selado entre elas. Algo que nenhum reino poderia impedir.